A gente tem, desde o estabelecimento da nossa comunidade, a gente tem a dinâmica de estarmos sempre comunicando a palavra, ensinando a palavra, usando algum tipo de série, né? Algum tipo de tema para ajudar na divulgação para as pessoas de fora, convidar pessoas, né? E tudo mais. E esse é o tema que a gente está trabalhando esse mês. E essa foi uma semana em que eu passei a semana orando muito a Deus, com um conflito muito grande no meu coração e na minha mente, né? O que eu deveria pregar, né? Se eu deveria continuar hoje, né, com a série, ou se diante da situação que a gente está vendo aí, né, no mundo e no nosso país, eu deveria abordar alguma outra coisa. E para você não achar que eu estou falando algo assim, ele está dando uma desculpa porque ele não preparou a mensagem, né? Eu queria mostrar para você, ok? Hoje a gente vai falar sobre, iria falar sobre o princípio da fidelidade, ok? Mas eu não vou abordar esse tema hoje. Nós vamos abordá-lo, mas eu não vou abordá-lo hoje, ok? Eu quero falar com vocês a respeito de como nós, como discípulos de Jesus, igreja de Jesus, como povo de Deus, precisamos lidar com uma situação como essa que a gente está vendo aí presente no nosso mundo, presente no nosso país, ok? Eu tomei essa decisão final hoje ainda. Muitas coisas colaboraram, né, para isso. Uma delas foi a minha própria manhã hoje com Deus, meu encontro nessa manhã com Deus, lá na minha casa, no meu escritório. E a outra foi essa canção nova, que nós cantamos hoje, que não é muito nova para mim, mas nova para algumas pessoas. Eu não sabia que ia ser cantada essa canção, mas ela fala exatamente a respeito de um dos textos que Deus, ao longo dessa semana, foi ministrando ao meu coração e foi trazendo muito para mim, que é uma visão que Isaías tem a respeito de Deus. E hoje de manhã, enquanto eu estava no meu tempo com Deus, adorando a Deus, essa realidade veio novamente para mim, ao meu coração. E aí a gente chegou aqui e nós cantamos essa canção de novo. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Como esse não é a minha pregação dessa manhã, não é o que eu preparei durante a semana, ok? Eu não tenho slide, ok? Nós não vamos usar hoje slide. A apresentação aqui é do que eu iria pregar, que tem a ver com esse tema, né, da fidelidade, tá certo? Mas o slide é só um recurso, não é? A gente tem o mais importante, não é? Que é a palavra, tá certo? Então, a gente usa os slides apenas como um recurso, não como o objetivo, né? Então, abra por favor a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Eu quero ler o texto com você. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Senhor, o Eterno, sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz.
Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isso tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Senhor que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me respondeu: vai e dize a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. Embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhes os olhos. Que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãs. Diante disso indaguei: até quando, ó Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos, até que Yahvé remova para terras distantes o seu povo, e no seio da terra reine total solidão. E se na terra ficar 1/10 do povo, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco, a brotar um novo começo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque tu és real. Te agradecer porque o Senhor se revela a nós. Te agradecer por tua palavra, porque ela é viva, porque ela torna a palavra eterna do Senhor, que é Jesus, real e presente em nós. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que nós possamos ouvir tua voz, para que nós possamos ver tua glória e para que nós possamos responder de coração inteiro ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para que nós possamos entender esse texto, a gente precisa primeiro entender o contexto dele. Nós precisamos entender esse texto dentro da sua realidade primeira, na qual ele foi escrito. O texto começa dizendo que Isaías, quem era Isaías? Isaías era um sacerdote que foi chamado por Deus para ser profeta. E esse sacerdote, Isaías, que se torna um profeta, narra para a gente que essa visão que ele tem é algo que acontece num tempo específico. No ano da morte do rei Uzias, diz o texto, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, ele diz. Quando você lê o texto, você vê que Isaías está no templo. Quando ele diz que as abas da veste do Senhor enchem todo o templo, ele não está falando a respeito do céu, ele está falando a respeito do templo de Jerusalém, onde ele estava orando e adorando a Deus. Isaías vai orar porque Uzias morreu. Quem era Uzias? Para a gente poder entender o texto, entender a mensagem, nós precisamos entender o contexto. Quem é Uzias? Uzias foi um dos grandes reis para a nação de Israel. Sob o reinado de Uzias, a nação de Israel foi levado a um momento de prosperidade. Sobre a liderança de Uzias, Israel experimentou um avanço, vamos colocar assim, no contexto deles, na realidade deles, da época, tecnológico. Uzias desfrutou de um tempo de paz em Israel. E por causa do tempo de paz, ele pôde governar e o governo dele pôde trazer prosperidade para a nação. Fez com que a nação pudesse viver um momento onde desfrutava de uma boa economia, desfrutava de boas relações internacionais,
desfrutava de um contexto de segurança. E aí, então, esse rei morre. E diferentemente daquilo que nós estamos acostumados dentro do nosso sistema de governo, né, que é a democracia, um rei, ele não é escolhido pelo povo, um rei não é escolhido pelas pessoas, ok? Um rei não é posto no trono por votação, um rei, ele é rei por direito, um rei, ele é rei por causa do sangue dele. Ok? Então Uzias, ele vem de uma sucessão de reis, e agora o trono está vazio. Quem é o próximo rei na sucessão que vai ocupar o trono? Ele vai ter condições de levar a nação adiante, da mesma maneira que Uzias estava levando, vai ter o mesmo tipo de sucesso. Se você ler o livro dos reis na Bíblia, e se você ler o livro de crônicas na Bíblia, você vai ver que existia muito essa oscilação entre os reis, né? Às vezes você tinha um rei bom, e aquele rei bom tinha um filho, e quando ele saía, aquele rei bom que tinha um filho, o filho não seguia o reinado do pai, o filho acabava fazendo coisas que eram contrárias àquilo que o pai fazia, outros levavam adiante o reinado, às vezes eram reis terríveis, e o filho vinha, e o filho era pior do que aquele rei que estava ali, e às vezes o rei era bom, e o filho vinha, e ele continuava o reinado bom do pai, mas às vezes o rei era bom, e o filho vinha, e ele não seguia o caminho do pai. Então, quando você lê o texto e fica sabendo que Uzias morreu, você precisa ter na sua mente que isso estabelece uma situação de tensão política, uma situação de tensão financeira, né? Se as coisas lá funcionassem do jeito que são hoje, a gente poderia dizer que o fato de Uzias ter morrido fez com que a Bolsa de Valores de Israel oscilasse. Ok? Fez com que houvesse alta, né, no denário, tá certo? Então, essa é a situação, é uma situação de crise. E aí, o que Isaías faz? Isaías, como um sacerdote, ele vai orar. Ele vai orar. E eu queria que a gente pensasse nisso. O nosso sistema, algo que me chamou a atenção e tem me chamado a atenção ao longo desses últimos meses com relação a essa história do coronavírus, né, e de tudo mais, é que o nosso sistema, o sistema que nós temos vivido há séculos, não é? Que é um sistema construído em cima de uma base humanista, certo? Humanista. Não importa se o sistema ele é da direita, se o sistema ele é da esquerda, seja direita, seja esquerda, o sistema é humanista. Ou seja, é um sistema que está baseado e fundamentado na ideia de que o ser humano, ele é capaz de dar conta da vida por si só. O ser humano, ele é capaz de fazer com que a vida seja boa, a vida seja agradável, a gente chegue aonde a gente quer, sem precisarmos de Deus. Independentemente do governo, de novo, ser de direita ou ser de esquerda, a gente percebe que não existe dentro da estrutura, dentro do reino, vamos colocar assim, não é a linguagem que a gente usa hoje em dia, ok? A democracia, etc. Mas dentro do reino, ok? Da política, dentro do reino da economia, dentro do reino da sociedade humanista a qual a gente está vivendo, Deus não é prioritário na nossa agenda. O fato da religião existir, ou o fato de a igreja, por exemplo, ter liberdade, como nós temos aqui, de se encontrar, de se reunir, de fazer as coisas que nós fazemos, não significa, na nossa sociedade, que Deus tem primeiro lugar, que Deus tem prioridade. Ok? A religião acaba sendo apenas mais uma peça, mais um item, dentro de todo o sistema humanista, para fazer com que as coisas funcionem do jeito que o ser humano, independentemente de Deus, quer que funcione. E a religião serve para fazer com que a gente possa andar e possa receber uma validação das coisas que estão nos sendo dadas, das coisas que nos estão sendo oferecidas.
Algo que há algum tempo eu sempre pergunto a mim mesmo, e a Suzy está aqui, vocês podem conversar com ela, ela vai confirmar. Eu falo para ela algumas vezes, eu gostaria de saber se nós, como igreja, e nós que eu falo, não necessariamente a CPV, nós, a igreja, geral, ok? A igreja do Ocidente, se nós estamos preparados para sermos uma igreja que não tem mais condições de fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Se de fato amanhã você não pudesse mais se encontrar com outras pessoas, se reunir com outras pessoas, buscar a Deus junto com outras pessoas, você olhe para você mesmo, seja honesto com você mesmo, você tem total segurança e total condição que você vai viver uma vida com Deus, aonde a sua vida com Ele vai se aprofundar cada vez mais, você vai crescer em Cristo Jesus cada vez mais, você vai espelhá-lo cada vez mais. Será que nós subsistiríamos como igreja se isso aqui não houver mais? Eu vi essa semana, e hoje isso é assim, em muitos lugares do nosso país, igrejas não estão se reunindo. Muitas fizeram chamados para dizer, não, fique na sua casa, mas assista pela internet. Mas eu quero criar uma situação mais drástica, ok? E se você não puder assistir pela internet, nós estamos preparados. Veja, quando nós ouvemos uma situação como essa, você pode discordar de mim, ok? Tem toda a liberdade para isso, mas que na minha opinião é tão pequena, ok? É tão pequena. Ah, não, mas um vírus... Então, mas vírus a gente sempre teve, sempre vai ter. Todo ano tem um vírus novo de gripe. A gente está preocupado com isso porque ele foi enviado da China. Os italianos estão bravos porque a turma está culpando a Itália, mas lembra que ele veio da China, ok? Eu não estou dizendo que a gente não deva ter precauções, ok? Entenda bem. Eu não estou tendo aqui uma fala irresponsável, não estou dizendo que a gente não deva ter precauções, nada. Eu só quero levar você a uma reflexão um pouco mais profunda da realidade daquilo que acontece no nosso mundo e que nós, se somos seguidores de Jesus, deveríamos enxergar com outros olhos. Veja, Deus, Ele não faz o mal. Mas Deus, Ele pode usar o mal para promover as coisas que Ele quer. Então eu vou te dar um exemplo. Deus, Jesus, ok? Disse para os seus primeiros seguidores que eles deveriam esperar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E que depois que eles fossem revestidos de poder do alto, eles deveriam proclamar o Evangelho, serem testemunhas da ressurreição de Jesus em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Certo? Muito bem, aí eles ficam lá em Jerusalém, eles estão orando e tal, e o Espírito Santo é derramado. E eles são cheios do Espírito. E aí o Pedro prega, numa pregação do Pedro tem 3.000 conversões, 3.000 novos membros, de 120 ou de 500, né? Paulo fala que Jesus foi visto por por cerca de 500 pessoas na ressurreição dele, então vamos imaginar que a igreja tivesse 500 membros naquela época, de 500 eles sobem para 3.000, e aí eles começam a viver a vida deles lá, eles se reúnem de casa em casa, eles se reúnem no templo, eles partem o pão junto, eles adoram, eles ouvem o ensino dos apóstolos, né? Estão sempre lá com o caderninho na mão, anotando, né? E tal, mas não vai ter slide dessa vez, né? E tal, Pedro, pode repetir o texto que você falou do Salmo, né? E tal, e tudo mais, estão lá crescendo na doutrina dos apóstolos, e eles começam a conviver, outras pessoas começam a se converter, e daqui a pouco começam a se converter sacerdotes também, e a igreja em Jerusalém, né, tá maravilhosa, tal, estou aí até Atos 5, tá certo? Aí Atos 6 tem a primeira crise deles, é a crise interna, né? As viúvas dos
cristãos, judeus, gregos, helenistas, estão sendo esquecidas na distribuição das cestas básicas. Não tinha uma listinha de cesta básica, a turma estava esquecendo quem é que está recebendo e tudo mais. E aí, então, o pessoal tem aquela crise interna e a crise interna é resolvida. Os apóstolos elegem lá os diáconos, arrumam os assessores e deixa a turma cuidar disso. Mas o negócio de Deus é com a missão, certo? Aí Deus pega 2 daqueles diáconos, né? O Filipe, o Estevão, e resolve que o negócio deles não é ficar levando cesta básica para os outros. O negócio deles é proclamar o Evangelho. Né? E aí começa com Estevão. Estevão começa a proclamar o Evangelho, Estevão começa a enfrentar os líderes religiosos, né, e tal, e tudo mais. Estevão é um helenista, lembra disso, ok? Eles foram escolhidos 7 homens entre os helenistas, então ele é um judeu grego. E aí ele está lá enfrentando a sinagoga, enfrentando os líderes que mataram Jesus, proclamando o Evangelho, dizendo para eles que eles eram culpados pela morte de Jesus, mas Deus tinha transformado a morte de Jesus no cumprimento daquilo que ele tinha planejado, e etc e tal. E a turma fica irritada com o Estevão e matam Estevão. Estevão é o primeiro mártir, certo? Estevão é morto, apedrejado. E como consequência da morte de Estevão, o texto bíblico nos diz que começa uma grande perseguição à igreja que está em Jerusalém. E como consequência dessa grande perseguição na igreja que está em Jerusalém, eles não podem mais se reunir. Eles não podem mais partir o pão de casa em casa. Eles não podem mais adorar no templo. Eles são dispersos. E aí o texto nos diz que por onde eles vão, eles proclamam o Evangelho. Então veja, o que Deus fez? Deus podia ter poupado a vida de Estevão, física. Deus podia ter libertado Estevão. Pedro é preso, Deus liberta Pedro da cadeia, em Atos capítulo 12. Se Deus quisesse, Ele poderia ter poupado a vida física de Estevão. Mas o que Deus faz? Deus não intervém numa realidade de mal produzida contra Estevão, mas Ele usa aquela realidade do mal produzida contra Estevão. Estevão está seguro com o Senhor, ok? A Bíblia diz, Jesus nos diz na Bíblia que a gente não deve temer aquele que mata o corpo, mas aquele que depois de matar o corpo manda a nossa alma para o inferno. Então a gente tem que temer a Deus, porque Ele é o único que pode fazer isso. Estevão está sendo apedrejado e ele vê os céus abertos, ele vê o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Então ele sabe da realidade, da eternidade dele, ele está seguro. Estevão não está morrendo chorando, ok? Estevão não está morrendo dizendo, Deus, o Senhor me abandonou. Não, ele está morrendo em êxtase. Ele tem uma visão dos céus abertos, enquanto ele está sendo apedrejado. E Deus usa aquela situação para espalhar a igreja, para fazer com que a igreja faça aquilo que Ele disse lá em Atos 1:8, que eles deveriam fazer e que eles não estavam mais fazendo porque estava bom. Entende? Aí a minha pergunta é, se nós somos espalhados por causa de um vírus, não é? O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar dentro das nossas casas, protegidos? Ou nós vamos sair pregando o Evangelho? Nós vamos sair proclamando o Evangelho. De novo, Deus não é Deus que promove o mal, mas Deus pode usar o mal para fazer com que os propósitos dele se cumpram, porque nós estamos desviados do propósito dele. Deus só precisa fazer isso quando nós deixamos de dar atenção à sua palavra, ok?
Jesus diz que nós já estamos limpos pela palavra que Ele nos tem falado. Então a principal maneira de Deus nos corrigir, de Deus nos purificar, de Deus nos limpar, é através da palavra. Mas quando a gente deixa de ouvir a palavra, Ele precisa usar outros recursos para fazer com que os propósitos dele se cumpram, para trazer a gente para o trilho novamente. O que acontece aqui com Isaías é que a vida do povo de Israel se tornou tão bom na mão de Urias, que o povo começou simplesmente deixar Deus de lado. Mas agora Urias morreu, e quando Urias morre, Israel entra em colapso, entra em crise, mostra que eles não estão olhando para onde eles deveriam estar olhando. Entende? Quando a gente tem uma situação como essa, que afeta a nossa economia, poderia ser qualquer outra, que afeta a nossa economia, que eleva o dólar, eleva o euro, que faz com que a gente comece a dizer, ei, eu gostaria tanto de passear e de viajar, eu não posso mais passear, não posso mais viajar, eu não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo, eu não posso mais, olha, a prefeitura está dizendo que não pode mais se reunir e tudo mais. A primeira coisa que a gente precisa se perguntar é, para onde nós estamos olhando? Quem é que nós estamos contemplando? Isaías entra no templo, porque ele estava olhando para o trono vazio de Israel. Ele estava olhando para o trono vazio de Uzias. Mas aí, enquanto ele vai lá orar a Deus por causa do trono vazio de Uzias, ele tem uma visão. O texto nos diz que ele vê um trono num alto lugar. Eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A expressão aqui, na verdade, no original, no hebraico, é um trono alto. É a ideia de que aquele trono era um trono que estava acima de todas as outras realidades. E quando Isaías contempla e ele vê, na minha tradução, eu tenho usado a King James, atualizada, diz assim, eu vi o Eterno. Eu vi o Eterno. A palavra aqui no original, na verdade, é eu vi Adonai. Adonai é uma expressão de autoridade. Então o que ele está dizendo é, eu vi um alto trono e alguém com grande autoridade sentado nele. Mas num primeiro momento, Isaías não identifica que esse com grande autoridade é o Senhor. Isso é muito interessante, porque Isaías é um sacerdote. Isaías é alguém que está envolvido com as coisas de Deus. Mas quando ele contempla, no primeiro momento, o que ele enxerga não é a pessoa do próprio Deus. Ele não identifica Deus. Ele reconhece que é alguém que tem muita autoridade, uma autoridade superior a todas as demais, porque é um trono alto. Mas não há uma identificação de intimidade. E aí o texto nos diz, ele continua descrevendo, ele fala que a aba do seu manto preenchia todo o templo, em torno dele estavam posicionados serafins. Serafins aqui no original são seres de fogo. Essa é a palavra no original. Isaías vê seres de fogo. É como se ele olhasse e ele identificasse que havia alguns seres ali, mas ele não conseguia enxergar a forma daqueles seres, porque a aparência deles era a aparência de fogo. E ele começa a vislumbrar a forma deles, e ele diz que eles têm 6 asas. A ideia de fogo na Bíblia, ela está geralmente associada com purificação.
Então esses seres são seres de fogo, significa que eles são seres puros. Eles são um tipo de anjos que estão na presença de Deus, e eles são seres puros. E mesmo assim, eles não podem olhar a Deus, olhar para o trono diretamente. Ele diz que com 2 asas eles cobrem o rosto. Com 2 asas eles cobrem os pés. Na verdade, no original aí os pés é genitálias, ok? Com 2 asas eles cobrem suas genitálias. E com 2 asas eles ficam voando. Lembre-se que isso é uma visão, ok? E esses seres, eles falam um com o outro. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles ficam falando isso um para o outro. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas agora, essa segunda vez que aparece a palavra Senhor, a palavra no original é Yahvé. É o nome de Deus. Então, Isaías, pelo canto, né, dos serafins, ele se dá conta que aquele ser com grande autoridade, que está sentado num trono alto, alto, é o Senhor dos exércitos, é Yahvé, é o Deus eterno, o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E ele está vendo aquele ser. Então, a reação imediata dele é: eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque, veja, Moisés, ele vai na presença de Deus, e Deus falava com ele face a face. Mas falar face a face, para isso acontecer, Moisés entrava dentro da tenda do encontro, e aí a nuvem de glória de Deus descia, e Deus se colocava, Moisés do lado de dentro da tenda do encontro, Deus do lado de fora da tenda do encontro, e a nuvem de glória cobrindo. E ele falava face a face, mas tinha aqui a tenda do encontro. Moisés não está olhando diretamente na face de Deus, diretamente nos olhos de Deus, embora ele esteja face a face com ele. E quando Moisés diz: Senhor, eu quero que o Senhor tire a tenda, eu quero que o Senhor tire a nuvem que te encobre, eu quero ver o teu rosto, deixe-me ver o Senhor, deixe-me ver tua glória. Deus diz para ele: ninguém pode ver a minha face e viver, Moisés. Entende porque Isaías diz: ai de mim, eu vou morrer, porque ele está vendo o Senhor, ele está enxergando ele o vê, e a reação dele é: ai de mim, morri. Sabe a expressão que a gente gosta muito do negócio? Ai, morri. Morri. Não vou sair daqui vivo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Veja o que está acontecendo aqui. Quando Isaías contempla o Senhor, ele se esquece do trono de Uzias. Quando Isaías contempla o Senhor, ele se esquece que o trono de Israel está vazio. Quando Isaías contempla o Senhor, ele se esquece da circunstância, da situação. E ele toma de alguma forma consciência de si mesmo. E ele ganha uma outra consciência da circunstância. A questão não é o trono está vazio, a questão não é o vazio do trono de Uzias trazer para a gente uma estabilidade na economia de Israel. A questão não é se o próximo rei vai ser bom ou não. A questão não é se nós vamos permanecer em paz ou não. A questão é: o povo de Israel é um povo de impuros lábios. Ai de mim, eu faço parte disso.
nossa reação, meus irmãos e irmãs? E talvez alguém tenha feito, ok? Louvado seja Deus por isso, é um questionamento apenas. Qual de nós, diante disso que a gente está vendo, se colocou de joelhos e disse: Senhor, ai de mim, ai da nossa nação, ai do nosso mundo, ai do nosso presente século, ai de nós. Irmãos, situações assim, a primeira coisa que precisa acontecer é que a gente precisa ter os nossos olhos focados no lugar certo. E mesmo que eu possa receber muitas críticas, eu recebo, ok? Eu escrevo e falo as coisas, gravo vídeo, depois todo mundo vem me bater, ok? Mas mesmo que eu tenha que receber muitas críticas, o lugar certo de olhar não é aquilo que o governo diz, não é aquilo que a sociedade está dizendo, o lugar certo de olhar é para o Senhor dos Exércitos. É dizer para Ele: Senhor, o que nós estamos fazendo? O que o mundo está fazendo? O que a nossa sociedade está fazendo? Onde é que nós estamos depositando a nossa esperança? Onde nós estamos depositando a nossa confiança? Porque, de novo, eu não estou falando sobre sermos imprudentes. Eu entendo sim que nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ser prudentes, nós precisamos saber lidar com as coisas da maneira correta, da maneira certa, seguir orientações médicas e tudo mais que está sendo dito por aí, mas se nós formos honestos, no fundo, a questão não é essa. A questão não é essa. No fundo, a questão é que nós estamos assustados e abalados porque o nosso império humanista está sendo uma vez mais esmagado pela pedra que foi cortada da montanha. O reino de Deus é o único reino inabalável, o único reino que vai durar para sempre. Só tem um que se assenta no trono e nunca sai dele. Não é Uzias. É o Senhor dos Exércitos. Não é o marxismo. Não é o capitalismo. Não é o humanismo. Não é. Não é. Todo o império caiu. Todo o império caiu. Eu já li o livro. Muitas vezes. O que vai prevalecer é o reino de Deus. Então eu entendo quando uma sociedade, um mundo, fica assustado e se desespera. Mas eu não consigo entender quando a igreja age assim. Eu não consigo entender, porque se nós agimos assim, então nós estamos baseados na mesma convicção, na mesma confiança que a sociedade está baseada. Um olhar singular. Um olhar singular significa um só foco, uma só direção, olhar para um só lugar. Se não podemos mais nos reunir, de novo eu vou perguntar, o que nós vamos fazer? A resposta disso, de como isso vai ser na sua vida, tem a ver para onde é que você está olhando. Qual é o trono que você está enxergando? Entende? Porque os cristãos foram dispersos pela morte de Filipe, mas eles estavam olhando para o mesmo trono que Filipe olhou. Estevão, o mesmo trono que Estevão olhou. Estevão, quando estava sendo morto, disse: eu vejo o Senhor assentado no trono e o Filho do Homem em pé ao lado dele. A mesma visão de Isaías. Só que agora com o Filho do Homem em pé ao lado. A mesma visão. E quando a igreja dispersa, o povo
É disperso, mas não é disperso com medo, não é disperso com desespero. O texto nos diz que eles vão, e por onde eles vão proclamando o Evangelho. E aí, a partir dali, o que você vai ler em Atos dos Apóstolos é um avanço da igreja, que põe em colapso o Império Romano. O derruba. Por quê? Porque é o reino de Deus que prevalece. Então, se tem alguma coisa que tem que botar em colapso o governo de um mundo materialista humanista, não é um vírus. Entende? Não é um vírus, é você. Sou eu. É a igreja. É a igreja amando, servindo, acolhendo, curando. É a igreja. Mas para isso, nós precisamos olhar para nós, olhar para Deus, olhar para o Senhor, reconhecê-lo assentado no alto, alto trono, como serafins. Como serafins, nós precisamos nos colocar de joelhos e nós precisamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória do Senhor, não está cheia de coronavírus. Está cheio da glória do Senhor. Coronavírus não faz parte da glória dele. Então tem que ser consumido por ele. Mas para a gente, quando a gente começa a dizer isso, aí a gente vai dizer: Senhor, ai de mim. Ai de mim. Quanto do meu coração não está envolvido com essas mesmas realidades? Sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. 2 Pedro diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. O juízo de Deus para os filhos de Deus, diz também Pedro, que não deve ser visto como um castigo, mas como uma correção. Porque o Pai corrige aqueles que Ele ama. Hebreus diz a mesma coisa. Então, situações como essa, que nós estamos vendo, para nós como igreja, para mim, como parte da igreja, para você, se você se torna um seguidor de Jesus, precisa ser olhado não com desespero, mas precisa ser olhado com o coração quebrantado, dizendo para Deus: Senhor, aonde é que nós precisamos ser corrigidos como igreja? Como sua família, como seu povo, aonde nós estamos depositando nossos olhos, aonde nós estamos depositando a nossa confiança, aonde nós estamos depositando a nossa alegria, aonde nós estamos depositando a nossa esperança. Ai de mim. E como é que Deus responde a arrependimento? Como Ele responde a quebrantamento? Olha o que acontece com Isaías. Isaías acha que ele vai morrer, certo? Ai de mim, meus olhos viram o Senhor, não tem mais chance, estou morto. Mas aí o texto nos diz que um dos serafins sai em direção a Isaías, com uma brasa viva, tirada do altar de Deus, com uma tenaz. Pense comigo, acho isso interessante, ok? Tente botar sua cabeça, sua imaginação para funcionar um pouco. Cara, aqueles seres são seres de fogo, ok? Eles são seres de fogo. Fogo queima fogo? Não, não é? Não. Mas veja, ele vai pegar uma brasa viva, ele que é um ser de fogo, vai pegar uma brasa viva do altar de Deus, e ele não pode pegá-la com a mão, ele tem que pegá-la com uma tenaz. Que brasa é essa? Que brasa é essa? Que fogo é esse? Que até um ser de fogo, se tocar, vai se queimar. Essa brasa representa, do altar de Deus, representa o Espírito Santo de Deus. O toque
da santidade de Deus em nossas vidas. Se você ler em Apocalipse, você vai ver que diante do trono de Deus, diante do altar de Deus, nessa sala do trono que Isaías está vendo, está os 7 Espíritos de Deus. Não faça pergunta. Ok? Não faça pergunta. 7 Espíritos? É. Ah, mas não é um? Então, é um que é 7. Ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus está ali, na sua totalidade, na sua plenitude. Deus responde o nosso quebrantamento, Deus responde o nosso arrependimento, não com castigo. Ele responde o nosso quebrantamento e nosso arrependimento com unção. Com unção. Com a graça dele nos tocando, nos renovando, nos purificando, nos incendiando. Esse é o Deus que deu a vida dele por nós, em Jesus. Então nós não deveríamos ter medo de ir à presença dele, com o nosso coração consciente de que nós somos limitados, que nós falhamos, que erramos, que somos pecadores, que estamos no meio de um povo pecador. Não, é para lá mesmo que a gente tem que ir. Porque o que Deus vai fazer comigo e com você, quando a gente reconhece a nossa necessidade dele, a nossa fragilidade dele, não é nos quebrar. Entende? Não é nos quebrar. Não é nos esquecer. Agora que você está reconhecendo que você é um pecador, deixa você comigo. Eu vou te dar aqui umas boas lambadas, eu vou te dar aqui umas boas provações, para você ser purificado. Não. Ele vai tocar em você, em mim, com a vida dele. Com a vida dele. E quando a vida dele nos toca, o anjo nos diz aqui, que o nosso pecado é perdoado. Que os nossos lábios são purificados. Aleluia. Aleluia. Nós somos restaurados por ele. Aquilo que a gente deveria ser. Se tem uma coisa pela qual eu estou orando nesse momento, pela igreja mundial, global, principalmente pela nossa aqui no Ocidente, é: Senhor, usa essa crise para restaurar a tua igreja aquilo que o Senhor planejou que ela fosse. Uma noiva linda. Uma noiva que não flerta, porque está simplesmente cativada pela beleza do noivo. Que não consegue desviar os olhos de ti. Se nós temos que ter medo de alguma coisa, meus irmãos e irmãs, não é de um vírus. É de não temermos ao Senhor como deveríamos temê-lo. É disso que a gente deveria ter medo. É depois de sermos tocados pela graça dele, não respondermos a ela do jeito que Isaías respondeu. Depois que Isaías é tocado pela vida de Deus, pela vida que vem do altar de Deus, é restaurado, então o Senhor fala. Você já percebeu nesse texto que é só agora que o Senhor fala? É interessante isso, porque às vezes a gente lê o texto e a gente não percebe isso. Até agora Deus está quieto. Ele está em silêncio. Os anjos já falaram: santo, santo, santo é o Senhor. Isaías já falou: ai de mim. Mas agora o Senhor vai falar. E o que ele vai falar é: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele não vai falar: Ricardo, por que você pecou? Ricardo, por que você errou?
Ricardo, por que você fez isso de novo? Ricardo, não. Eu disse, ai de mim. Ele me tocou com a sua vida. Ele vai dizer, você está pronto para aquilo para o qual eu te criei. Você me representar. Você ir por mim. Você carregar meu nome. Você levar a minha glória. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui. E ele foi enviado para o contexto dele. O mesmo Deus nós estamos adorando aqui. Ele não mudou. E a gente vem diante dele, e a gente o contempla, a gente tem consciência diante da grandiosidade e da santidade dele, da nossa pequenez, mas a gente experimenta o toque da sua graça, o toque do seu fogo em nós. E aí a gente ouve a mesma voz. A mesmíssima voz. A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Qual a sua resposta? Qual a resposta da CPV? Qual é a resposta da Igreja de Jesus? Se você está lá dentro da sua empresa, você precisa dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me aqui. Enquanto as pessoas estão assustadas e preocupadas e tudo mais, você tem a chance de dizer para elas, ei, nós vamos começar o dia aqui, dá licença, chefe, eu queria fazer uma oração aqui. Para Deus trazer paz sobre todos nós. Nós temos a chance de ir a lugares e a pessoas levando a glória de Deus, levando sua misericórdia, levando sua compaixão, mas também levando a sua convocação de arrependimento. Lembrando as pessoas de que existe um Deus que continua sentado em um trono. E nós precisamos nos render a Ele. Você o vê? Você o vê? Ele se mostrou a você. Ele se mostrou a você em uma cruz. Quando Ele se humilhou e carregou sobre Ele toda a nossa iniquidade. Você o vê? Ele não está mais numa cruz. Estevão o viu. Ele está ao lado desse trono que Isaías vê. João o viu. Apocalipse 5. O cordeiro, como que se tivesse sido morto. Os céus dizem, o leão de Judá, que morreu e ressuscitou para abrir os livros, o livro. Se você o vê,
Essa é uma manhã que eu quero convidar você a se colocar diante dele e responder a ele, como Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia-me. O medo não vai me parar, a crise do mundo não vai me parar, um vírus não vai me parar. Eu sirvo ao Deus encarnado em Jesus, que quando tocou um leproso, não pegou lepra, o purificou. E se a gente não acredita nisso, a gente tem que ficar em casa mesmo. Fique em pé. O pessoal da música pode vir aqui, por favor. Eu não posso responder por você. Você tem que responder por você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que os serafins veem, que os fazem cobrir o rosto, que os fazem cobrir os pés. O que os serafins veem, que os fazem seres de fogo, seres perfeitos, dizerem não que eles são, mas quem eles estão vendo é santo, santo, santo. Eles vão tocar essa música. Eu quero que você peça ao Senhor Deus, abra meus olhos, não físicos, os olhos do meu espírito, para que eu veja o Senhor, para que eu contemple o Senhor, e diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia-me. Ele quer enviar você lá para o trabalho onde você está, Ele quer te enviar para a escola onde você está, Ele quer te enviar para amigos, Ele quer te enviar para parentes, Ele quer te enviar para o seu condomínio, Ele quer te enviar para o seu bairro, Ele quer te enviar para um mundo que olha e acha que o trono está vazio. Ele quer te enviar para esmagar o coronavírus. A terra está cheia da glória do Senhor, não de um vírus. Ele vai ser desfeito, ele vai acabar. Agora é o momento de nós usarmos da nossa sabedoria, sim, mas é o momento, principalmente, para nós usarmos da expressão da nossa fé em amor pelas pessoas, em não perder a chance de, quando a gente se depara com pessoas que estão preocupadas, angustiadas, desesperadas, dizer para ele: ei, mas por que você está assim? Há um Deus, sabia disso? Há um Deus, confie nele. Jesus morreu e ressuscitou, Ele está vivo, e Ele pode se relacionar, Ele pode cuidar da sua vida, Ele pode transformar. E quando tudo isso aqui acabar, o reino dele vai continuar exatamente como está. Ele é o único reino inabalável. É o único reino inabalável. Ok? Lá na sua empresa, quando as pessoas estão todas angustiadas e preocupadas por causa da bolsa e por causa da economia, você tem a grande chance de dizer: ok, isso pode melhorar ou não, mas eu sirvo alguém que a minha vida vai continuar exatamente como está por causa dele. Você também pode ter essa mesma experiência. Vamos cantar, eles vão cantar. Eu quero que você feche seus olhos, que você ore. Se você quiser vir aqui à frente, ajoelhar-se, orar junto comigo, pode vir. Se quiser, não quiser ficar aí mesmo, pode fazer isso. Mas eu quero que você responda ao Senhor agora. Responda ao Senhor. Espírito Santo, vem.
Senhor, vem, abre os nossos olhos, queremos ver o Senhor,